Olá, boa noite. O A Notícia recebe hoje o secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubé, para conversar com a gente sobre COP30, Conferência do Clima da ONU, que acontece daqui a mais ou menos um mês em Belém do Pará. Secretário, boa noite, obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui hoje. Boa noite, Beatriz. Prazer estar aqui na Rede TV hoje participando do programa. Secretário, começo já perguntando, o que o Ministério da Fazenda quer ver sair desta COP? Quais são as prioridades? Eu acho que a gente está num momento desafiador para o planeta. As evidências da mudança do clima estão cada vez maiores e o mundo todo espera por que os líderes consigam encontrar uma saída, um caminho para que a gente construa uma solução que ao mesmo tempo lide com o desafio do clima e promova prosperidade e crescimento econômico. O Brasil, como país sede dessa conferência da ONU, da Conferência do Clima, a COP30, vem trabalhando numa agenda que envolve vários temas, mas o Ministério da Fazenda, em particular, está naturalmente envolvido nos temas ligados ao financiamento climático e as duas grandes agendas que a gente gostaria de deixar como legado para essa COP. Uma é uma agenda relacionada a um fundo para a preservação das florestas tropicais, que tem uma sigla difícil de pronunciar, que é o TFFF, um monte de F na sigla, que é de inglês Tropical Forest Forever Facility, ou um fundo de florestas tropicais para sempre. Então, acho que esse é um primeiro legado, a gente pode detalhar um pouco mais isso. E outra medida que eu acho que também tem um impacto potencial enorme é a ideia de a gente promover uma coalizão aberta para integrar os mercados regulados de carbono. Pode parecer um tema muito complexo, mas, em outras palavras, é colocar um preço na poluição. Quem pratica uma atividade que gera um impacto negativo teria que, de certa maneira, colocar um preço adicional, um custo adicional por conta desse impacto negativo, de maneira que as alternativas que têm menor impacto ambiental sejam privilegiadas e tenham mais condições de concorrer e de despontar. Acho que no caso de energia isso é muito evidente, de a gente vislumbrar que uma fonte como o carvão, que emite muito gás de efeito estufa, ficaria potencialmente um pouco mais cara e uma fonte como a eólica ou a solar ficaria potencialmente mais barata. Então a ideia é como é que a gente avança numa coalizão internacional para que esse processo de descarbonizar a economia também se acelere. Secretário, esses dois temas, tanto o mercado global de carbono como esse fundo para preservar as florestas tropicais, são temas que vêm sendo discutidos já, não é exatamente de hoje. Então quero entender o que tem de novidade na proposta que a Fazenda tenta implementar com relação aos dois, mas eu vou começar pelo Fundo das Florestas. O que é próprio da COP deste ano e de proposta do Brasil? Perfeito. O tema do TFFF foi anunciado enquanto uma ideia inicial pela ministra Marina Silva, junto com o ministro Haddad, na COP 28. Cada ano a gente tem uma COP que ganhou essas numerações, então foi a COP que ocorreu nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai, e lá foi anunciada a ideia de ser criado um fundo que poderia ser abastecido a partir de investimentos e não de doação. Essa é a grande novidade do fundo, é que ele, em vez do histórico tradicional que a gente tem nessa área, que é de constituição de fundos que se baseiam a partir de doações de países ricos para países em desenvolvimento, nesse caso a gente teria um fundo que é baseado em investimentos. Podemos, já entro em detalhes aqui de como é que ele funciona, mas só para trazer o histórico. Então, 2 anos atrás, a ministra Marina anunciou essa ideia. Desde então, foi constituído um grupo de trabalho com 6 países que são potenciais patrocinadores do fundo, 6 países que são potenciais beneficiários do fundo, entre os quais o Brasil, e eles vieram, nesse período, construindo a formatação da governança do portfólio potencial de investimentos, de quem vai fazer a gestão do fundo, como é que ele vai funcionar propriamente nas modelagens econômicas para viabilizar que ele pague um volume expressivo de recursos todos os anos para os países que estão preservando florestas tropicais. Então, ao longo desses 2 anos, foram inúmeras reuniões, eu pessoalmente participei de várias delas, mas tem uma equipe grande na Fazenda dedicada a isso, uma equipe do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério de Relações Exteriores, e a agenda foi amadurecendo com esses países parceiros ao longo desse período. Na COP passada já houve um desdobramento adicional e a expectativa que a gente vem trabalhando é para que na COP desse ano a gente tenha verdadeiramente o lançamento do fundo, que ele esteja pronto para operar com o desenho atual, ele seria operado de maneira vinculada ao Banco Mundial. Então, ao longo desses 2 anos, assim, você pode dizer, não é uma novidade o fundo vir agora, mas é uma novidade, o fundo está pronto agora para começar a operar.
E o presidente Lula, no encontro da Semana do Clima de Nova York, cerca de 2 semanas atrás, fez o primeiro anúncio de aporte no fundo. O Brasil vai ser um dos países que é não só beneficiário do fundo, mas a gente é também um dos investidores no fundo. Então, o presidente Lula anunciou um aporte de $1 bilhão do Brasil como um dos investidores, até para estimular os outros países a também anunciarem os seus aportes, de maneira que a gente tenha o fundo realmente pronto para operar e gerar esse fluxo permanente de recursos para preservar as florestas tropicais. Então, acho que a novidade aqui, apesar do assunto estar sendo tratado há algum tempo, é que ele agora está maduro para começar a funcionar. Para sair do papel. Para sair do papel e virar uma realidade. O presidente da COP, que é o embaixador André Corrêa do Lago, tem sempre falado que a ideia é que a gente tenha uma COP da implementação. Depois de muitos anos de negociações em COPs anteriores, a expectativa é que na COP desse ano, a COP no Brasil, a gente tenha verdadeiramente uma COP de implementação, com agendas que realmente se desdobram em medidas concretas que impactam positivamente a vida das pessoas. Eu acho que o TFFF é uma dessas agendas concretas que podem se materializar, a depender, claro, do engajamento também dos outros países, mas pode materializar para gerar esse fluxo de recursos para viabilizar a preservação de florestas tropicais em todo o planeta. E esse anúncio do presidente Lula, que foi feito no final de setembro, portanto, lá em Nova York, ele tem esse condão também de tentar estimular os demais a seguirem essa linha dos anúncios. Os senhores já tiveram sinais positivos de movimentos de possíveis países que querem aderir também e investir no fundo depois disso? Eu diria que desde o início do processo, nenhum país participa da construção da governança do fundo, do modelo de investimentos, das regras de monitoramento, se não tiver uma possibilidade de participação. Em que momento eles vão fazer esse aporte, em que montante vai ser o aporte de cada um desses países, ainda estamos aguardando aí os desdobramentos até a COP. A gente espera que até a COP a gente tenha alguns desses anúncios. Então, de lá para cá não tem assim, algo ainda concreto, mas a gente está no passo a passo esperado, né? Ao longo dos últimos meses, quando a gente vinha discutindo com os países a possibilidade de ter esse aporte, sempre vinha à tona o fato de que o próprio desenho do fundo ainda não estava inteiramente fechado. Como é que funcionaria a governança, como é que seria a aplicação dos investimentos, o portfólio de investimentos. Então, tudo isso foi amadurecendo ao longo dos últimos meses e agora a gente está no momento de ter realmente o anúncio desses aportes dos países. Então, a gente espera que até a COP isso se transforme numa realidade concreta e com o fato de o Brasil estar liderando pelo exemplo, anunciando um primeiro aporte, sediando a COP, eu acho que isso tudo reforça a expectativa de que o fundo se materialize e possa viabilizar realmente esse modelo novo. E aí eu queria só aproveitar aqui para explicar um pouco como é o modelo e por que é que ele se diferencia de iniciativas anteriores que a gente já viu nessa agenda e em outras agendas internacionais. Frequentemente a gente ouve falar de fundos que são muito baseados em doação. Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem alguns fundos expressivos que têm uma contribuição importante para a política pública nacional por meio de doação, como é o caso do Fundo Amazônia, que já existe há alguns anos e recebe, a partir de doações internacionais, um volume expressivo de recursos para financiar várias atividades relacionadas à preservação da Amazônia. No TFFF, a gente está caminhando para um outro modelo. A gente sabe que os países todos estão tendo muita pressão orçamentária para seguir fazendo aportes por meio de doação. O cenário geopolítico cada vez mais tenso internacionalmente, inclusive com conflitos armados já duradouros em várias regiões do planeta, tem feito até os principais países doadores nessa área, como é o caso da Noruega, como é o caso da Alemanha, estarem sob pressão orçamentária. Então, a gente vinha também, por isso, considerando a ideia de vamos criar um outro mecanismo que viabilize, a partir de um investimento e não de uma doação, o funcionamento de um fluxo permanente de recursos para os países em desenvolvimento. Isso evitaria também que os países precisem, a cada ano, ter que estar solicitando doações internacionais, mas, pelo contrário, a gente tem um mecanismo que permanentemente está criando esse fluxo de recursos. E a ideia do TFFF, então, foi amadurecida para funcionar da seguinte maneira. Imagina um fundo soberano de algum país, ou reservas de bancos centrais, ou, enfim, qualquer estrutura que um país tenha com recursos que estão hoje investidos, por exemplo, em títulos públicos do Tesouro Americano, ou em títulos públicos de qualquer outro país que é considerado um investimento seguro. Ele aporta lá, digamos, R$100 ou 100 milhões de dólares
e recebe algo em torno de 4% de juros ao ano por ter feito aquele aporte, aquela compra de títulos de tesouro de um país com uma taxa de risco baixa. Em vez disso, o que a gente está dizendo é, em vez de aplicar 100 milhões de dólares em títulos de países sólidos, você coloca 100 milhões de dólares no TFFF. O fundo vai pagar os mesmos 4%, ou algo em torno disso, simplificando aqui a conta, 4% para quem fez aquela aplicação. Então, você continua recebendo um retorno daquele investimento. O fundo, gerido pelo Banco Mundial, vai fazer investimentos com esses recursos. Investimentos com um retorno um pouco maior do que isso, um retorno em torno de 7% a 8% ao ano. Então, como eu vou ter um retorno um pouco maior, digamos de 7% a 8% ao ano, com esse retorno eu consigo pagar 4% para quem fez investimento e essa diferença entre o 4 e o 7, o 8, é que eu vou transferir para os países tropicais que estão preservando suas florestas a partir de imagens de satélite. Então, eu consigo ter um monitoramento muito fidedigno da preservação florestal e eu crio um fluxo permanente de recursos para os países tropicais. É como se os países fossem sócios do fundo e vão receber um dividendo ali relacionado ao quanto eles estão protegendo de suas florestas. Se ele está protegendo a floresta, ele vai receber uma espécie de um pagamento pelo serviço ambiental que é prestado para todo o planeta ao preservar a floresta. Hoje a gente preserva florestas tropicais porque a gente próprio considera valioso, mas a gente presta um serviço ambiental não apenas para quem está ali na região, presta para o Brasil, presta para o mundo, porque todo mundo é beneficiado quando a floresta tropical é protegida. Beneficiado porque ela está retendo carbono, porque ela está viabilizando os fluxos hídricos, porque ela está preservando biodiversidade. Enfim, tem vários serviços ambientais que são prestados com a preservação da floresta e hoje não são remunerados. E a gente pensa sempre aqui na Amazônia, evidentemente, que é a maior floresta tropical do mundo, mas isso vale não só para o Brasil, vale para os nossos vizinhos que têm florestas tropicais, vale para os países na África, vale para os países na Ásia. Então, todo mundo é beneficiado por estar protegendo as florestas tropicais e mereceria ser remunerado por isso. O TFFF viabiliza justamente esse pagamento pelo serviço ambiental que é prestado pelos países em desenvolvimento. Essa discussão, ela sempre divide, de certa maneira, países em desenvolvimento e países ricos, né? Países ricos que querem que todo mundo contribua de maneira igualitária, digamos assim. E os países em desenvolvimento que muitas vezes falam, não, peraí, vocês já fizeram o desenvolvimento de vocês, já desmataram as suas florestas e agora querem que a gente pague o preço disso sozinho. Não, a gente precisa de ajuda. É meio por aí, né? Esse fundo resolve esse dilema ou ameniza? Esse fundo trata de uma parcela do desafio que a gente tem, que é o da preservação das florestas. E acho que até uma maneira de superar essa dicotomia radical é o fato de que o Brasil é um dos patrocinadores do fundo. A gente também vai ser beneficiário, mas o Brasil é um dos patrocinadores do fundo. Como patrocinador do fundo, a gente vai receber um retorno pelo investimento feito, como qualquer outro patrocinador do fundo, vai receber algo em torno de 4% de retorno pelo investimento e, além disso, a gente vai receber pela proporção de floresta tropical que a gente tiver preservando. Agora, esse desafio, esse embate, que é um embate real e verdadeiro, tem a ver com o histórico do desenvolvimento do planeta, ele não se resolve inteiramente aqui no fundo. Acho que o fundo é um dos desafios que a gente tem, mas para além da preservação de florestas tropicais, para a gente lidar com a mudança do clima, a gente precisa enfrentar o outro grande desafio, que são as emissões de gases de efeito estufa, decorrente principalmente da queima de combustíveis fósseis. E aí eu estou falando principalmente de carvão, de petróleo e de gás natural. E para essa mudança de matriz energética no planeta, aí sim a gente ainda tem um desafio aberto de como quem vai custear essas atividades, né? Como quem vai custear essa transição para uma matriz energética de baixo carbono e, além disso, quem vai custear os impactos ambientais já contratados pelas emissões que já foram feitas, né? Porque mesmo que a gente conseguisse zerar as emissões a partir de agora, o que é impossível, a gente não consegue zerar do dia para a noite, mas mesmo na hipótese que a gente zere as emissões agora, a gente tem um estoque de emissões feitas ao longo dos últimos 100 anos, 150 anos, desde a Revolução Industrial, que vão gerar impactos, já estão gerando impactos sobre o clima do planeta. E uma questão é quem é que deve arcar com o custo desses impactos, que a gente sabe onera especialmente os países em desenvolvimento. Então, apesar de os países ricos terem sido os principais responsáveis historicamente pelas emissões,
os mais impactados pela mudança do clima, por uma injustiça geográfica, por assim dizer, são justamente os países em desenvolvimento. Então, a floresta tropical é parte da equação, mas nem de longe resolve inteiramente o desafio que a gente tem para acelerar o processo de descarbonização e para custear as perdas e danos, os impactos da mudança do clima já contratada pelas emissões que já foram feitas até hoje. O que será uma cifra de sucesso de se conseguir na COP, por exemplo, para um aporte inicial para esse fundo? Vocês têm isso em mente? A gente vem trabalhando com a ideia de um fundo de 125 bilhões de dólares. Só para dar a dimensão disso daqui, vai ser quase certamente o maior fundo multilateral já criado. Ele é da dimensão maior do que alguns dos bancos multilaterais que existem já hoje em funcionamento do mundo. Então, é realmente uma cifra muito ambiciosa. Para chegar a esses 125 bilhões de dólares que a gente está falando, isso é um fundo global, como falei, não é 125 bilhões de dólares para o Brasil, é para o fundo de investimentos como um todo. Para a gente chegar a esse valor, a gente precisa ter de aporte inicial dos patrocinadores 25 bilhões de dólares. Essa é a meta com que a gente está trabalhando e é dentro desses 25 bi que o governo brasileiro fez o primeiro aporte. Por que é 25 e eu falei de 125? Porque a ideia é que os 25 bilhões iniciais, aí entra no termo técnico aí de finanças, no financeis ou economês, ele serve como chamado Junior Capital, ou um capital júnior, que ele serve para abastecer o fundo inicialmente. Com esses 25 bi, o fundo consegue ele próprio fazer emissão de título e captar no mercado mais 100 bilhões. Então, o que a gente precisa para o fundo realmente estar completo, como foi desenhado por esse conjunto de países, é chegar agora na COP até 25 bi desse aporte do capital júnior, para que aí sim a gente viabilize lançar os títulos, chegar aos 125 bi e aí sim ele gerar esse fluxo permanente de recursos para os países que estão preservando florestas tropicais. Um já está garantido que é dado pelo Brasil, então está faltando 24, Está faltando 24, é isso aí. E agora eu quero falar um pouco também sobre essa proposta de integração aí dos mercados de carbono. O que exatamente é a proposta? E pergunto a mesma coisa, no que ela difere do que vinha sendo discutido na COP anterior. Na COP passada, COP 29, falou-se que a gente teve um avanço nessas regras para criar um mercado de carbono global. Então, o que nesse ano a gente vai dar um passo além do que a gente já fez no ano passado? No caso do mercado de carbono, eu acho que tem novidades realmente grandes no desenho da proposta que está sendo apresentada. Antes de entrar nela, eu acho que vale dividir aqui com todo mundo que está nos assistindo como é que funcionam os mercados de carbono, porque é um tema, às vezes, que parece meio distante e etéreo para muitas pessoas. A gente tem hoje, já funcionando no Brasil e em vários países, o que se chama de mercado voluntário de carbono. O que é o mercado voluntário? Uma empresa que, por ação chamada de ESG, né, Política de Proteção ao Meio Ambiente, Social e de Governança, ou por marketing ou por qualquer outra razão, ela resolve compensar as emissões da atividade econômica dela. Então, a empresa segue produzindo, segue emitindo e ela compensa aquelas emissões comprando créditos de carbono, em geral, créditos de restauração florestal. Você tem uma área degradada, você planta ali árvores, restaura a floresta e, ao crescer, a floresta está tirando carbono do ar e retendo carbono ali na floresta e no solo. Então, esse seria o crédito florestal que vai compensar a emissão da atividade da empresa. Isso é o que a gente tem hoje funcionando. Tem gente que faz isso com muita seriedade, créditos de carbono que são certificados com alta integridade. Tem outros projetos que são para lá de duvidosos, e já houve aí denúncias sobre projetos que não são muito consistentes. É preciso checar a qualidade da certificação para verificar onde é que está funcionando. Isso tudo é o mercado voluntário, ou seja, ele não é obrigatório para as empresas fazerem isso. E isso é muito diferente, portanto, do chamado mercado regulado de carbono. E daí a gente vai chegar na diferença na COP. O que é o mercado regulado de carbono? O Brasil aprovou no ano passado uma lei instituindo aqui no Brasil o mercado regulado de carbono. E ele consiste em colocar um teto de emissões para a economia brasileira e um teto declinante no tempo. Então, digamos que a gente vai definir que a partir do ano que vem
as nossas emissões máximas vão ser de 100 toneladas de carbono. Estou falando um número evidentemente hipotético, não é compatível com a economia brasileira. No primeiro ano vai ser 100, no segundo ano vai ser, digamos, 95, no terceiro ano 90, e aquilo vai caindo até, idealmente, a gente chegar a zero. Qualquer atividade econômica que resulte em emissão de carbono tem que comprar uma cota dentro desse teto de 100. Como o teto vai caindo ao longo dos anos, ou a empresa muda o seu processo produtivo para deixar de emitir, ou ela vai ter que comprar uma cota cada vez mais cara, porque a cota vai ficando cada vez mais escassa. Então, o mercado regulado de carbono é o mecanismo mais eficiente que é concebido no mundo para descarbonizar a produção, a atividade econômica. Não porque você está compensando a emissão com um crédito de carbono, mas porque você está deixando de emitir. Então, pense numa siderúrgica ou numa planta que fabrica cimento, ou enfim, qualquer outra atividade, refino, qualquer outra atividade que tenha que é muito intensiva em carbono. E aí a gente está falando no mercado regulado só de grandes empreendimentos, não pega pequenas e médias empresas, então estou falando de empreendimentos realmente gigantes, como siderurgias, eles teriam que comprar essa cota de carbono. Hoje, muitas delas usam, por exemplo, carvão como fonte de energia para os seus processos industriais. Se em vez do carvão elas usarem eólica ou solar, isso já reduz as emissões dela. Então não é que ela vai compensar a emissão com crédito de floresta, é que ela vai deixar de emitir propriamente. Tá? Então, essa é uma diferença muito grande do mercado regulado, que é de descarbonizar a produção, do mercado voluntário, que é aquele em que você segue emitindo, mas você compensa as emissões. Então, o Brasil está nessa fase de implementação agora do mercado regulado de carbono. Outros países já têm mercados regulados de carbono funcionando. O maior deles é a União Europeia. A Califórnia também tem, a China também tem, a Coreia do Sul, Japão, vários países têm mercados regulados de carbono, e o que foi discutido nas COPs anteriores estava sempre voltado para o mercado voluntário de carbono, ou seja, a empresa que por ESG, por uma política própria, resolveu compensar suas emissões. A discussão na COP é como é que eu garanto a integridade desse crédito de carbono. Ele vai comprar um crédito florestal, como é que eu asseguro que aquilo é verdadeiramente um crédito florestal? Quando a gente está tratando de mercado regulado, não, é como é que eu impacto para deixar de fazer a emissão. E a proposta que o Brasil está trazendo aqui é como é que a gente cria uma coalizão dos países que já têm mercados regulados de carbono e, entre eles, a gente harmoniza as regras, deixa idealmente interoperáveis as cotas de carbono para você poder transferir ali de um país para o outro, trazendo mais eficiência para o conjunto do mercado. E, idealmente, a gente gostaria de ter uma proposta que fosse global, que todos os países participassem do mercado regulado de carbono. Mas, para isso, e esse é um dos grandes desafios de COP, é que qualquer proposta para ser aprovada na COP precisa do aval de todos os países participantes, quase 200 países. Sempre tem um ou outro país que vai se opor porque acha que vai ser prejudicado por aquela proposta. É o caso de uma proposta de um mercado regulado de carbono. Daí surgiu a ideia, então, de a gente trabalhar com essa coalizão aberta de países que já tem ou está disposto a ter um mercado regulado de carbono, ou seja, está disposto a ter um teto de emissões, e essa é a grande novidade. Entre eles, você harmonizaria essas regras e cria um chamado ajuste de fronteira para quem está fora dessa coalizão. De maneira que quem está fora da coalizão, se quiser negociar, se quiser fazer comércio com os países que estão dentro da coalizão, teria que pagar um ajuste de fronteira para poder acessar esses mercados. Isso, no fundo, é um estímulo para que todos os países se juntem a essa coalizão e passem a ter um teto de carbono. Portanto, é uma proposta bastante nova para os debates internacionais de COP, porque ela trata do mercado regulado e não tanto do voluntário, e ela cria uma solução que não depende do aval dos 200 países. Basta ter uma coalizão ali grande o suficiente para iniciar o processo e a gente cria um estímulo para que outros países adiram também à iniciativa. O que seria uma coalizão grande o suficiente? Qual que é o tamanho aí mensurado ou imaginado pela Fazenda? A gente vem trabalhando aqui com dois grandes parceiros potenciais para iniciar esse processo naturalmente, que são os dois grandes mercados de carbono no mundo, União Europeia e China. Então, esses são os dois principais. Se a gente já monta uma coalizão ali que inicia com Brasil, China e União Europeia, eu acho que já tem fôlego suficiente para trazer impacto para essa iniciativa. Ao lidar só com esses dois países, naturalmente a gente já envolve outros, porque o mercado da União Europeia já está integrado
com o do Reino Unido, está integrado com o da Noruega, está integrado com o da Suíça, então já vem mais alguns. E a gente gostaria de ser ainda maior. Estou falando desses dois porque são os dois mercados já maduros, que são de maior porte, mas idealmente a gente também convidou para se juntar à iniciativa o Canadá, o México, a própria Califórnia, que enfim, os Estados Unidos como um todo estão saindo do Acordo de Paris, mas a Califórnia tem um mercado de carbono já muito sólido e vale dizer que a Califórnia sozinha, ela seria, se fosse um país, a quarta maior economia do mundo. Então, ter uma economia da Califórnia também se juntando à iniciativa também seria muito importante, além de Japão, além de Turquia, além de Indonésia, África do Sul. Então, a gente tem tentado dialogar com vários países que já têm ou que estão em fase de implementação do mercado regulado de carbono para se juntar à coalizão. Mas como a União Europeia e China são duas das maiores economias que já têm um mercado amplamente estruturado, com eles dois tem sido o principal diálogo, tem sido com esses dois. E aí queria falar um pouquinho do que seria esse ajuste para os países que estão de fora, se quiserem entrar num comércio com relação ao mercado de carbono ou de uma maneira mais ampla. Por exemplo, a gente está falando de imposição de barreiras tarifárias, eventualmente, a algum país, a uma negociação comercial fora dessa negociação de mercado de carbono, em razão da não adesão, vamos supor, a essa coalizão? A ideia não é que isso seja uma barreira tarifária, pelo contrário, a gente quer que o ajuste de fronteira seja tratado verdadeiramente como uma medida climática. E para isso é importante entender qual o impacto concreto quando você coloca um mercado regulado de carbono operando dentro de uma jurisdição. Imediatamente o que ocorre é que as atividades industriais que resultam em maior emissão de gases de efeito de estufa, elas têm que pagar um preço adicional por estarem comprando essa cota de carbono. Então, uma empresa como a siderúrgica vai fabricar aço, ela vai ter o custo dela normal de produção de aço, mais um extra ali pelas emissões que a produção dela está acarretando dentro daquele país. E o que acontece, um argumento que os países apresentam quando tem um mercado regulado de carbono, é que a produção industrial local feita no país acaba perdendo competitividade em relação à produção de outros países, porque um produto importado, ao entrar naquele mercado, ele não pagou aquele preço extra no país de origem, ou potencialmente não pagou. Se o outro país também tiver mercado de carbono, ele vai ter pago. Então, seria injusto colocar o país que está colocando um preço de carbono para competir com o mesmo produto feito no país que não tem um sistema de precificação de carbono. Então, o ajuste de fronteira, no fundo, se você já pagou um preço de carbono lá no seu país de origem, você não precisaria pagar mais nada para entrar dentro do mercado da coalizão. Agora, se você não precificou o carbono na sua origem, para você acessar os nossos mercados, você teria que pagar um valor adicional correspondente ao que seriam aquelas emissões de gases de efeito de estufa que a produção no seu país acarretou, até para evitar o vazamento de produção. O que é o vazamento de produção? Imagina um país vizinho aqui que não tem mercado de carbono, o nosso tem mercado de carbono. Uma planta industrial que está do lado de cá vai estar pagando esse preço de carbono. Se ela migrar para o país vizinho, ela deixaria de pagar aquele preço de carbono e poderia exportar toda a produção de volta para o Brasil sem o ônus de ter que arcar com esse preço de carbono. Então, é um jeito de equalizar o preço e estimular que a gente tenha simplesmente um vazamento de emissão. Porque se uma planta sai de um país que tem um preço de carbono e vai para um país que não tem preço de carbono, eu até reduzo as emissões do país original, mas eu não reduzo as emissões agregadas. E o relevante para enfrentar a mudança do clima é reduzir as emissões no conjunto do planeta. Então, até para evitar esse vazamento de produção do país que está colocando regras ambientais duras para o que não está, a gente precisa desse ajuste de fronteira para equilibrar a concorrência e evitar vazamento. É importante, eu sempre gosto de destacar, que essa proposta brasileira, essa ideia da coalizão com esse ajuste de fronteira, ela se diferencia de algumas das medidas que já estão em curso no mundo, que a gente tem receio de terem um caráter mais protecionista, de serem, às vezes, uma barreira não tarifária para o comércio. E por isso que a proposta que está colocada para a coalizão, ela teria na governança, na definição dela, todos os países participantes dessa coalizão do mercado de carbono. Então, está aberta para adesão, não é um clube fechado, esse é um primeiro ponto. E segundo, ela propiciaria um fluxo permanente de recursos para os países em desenvolvimento,
para eles lidarem com a adaptação à mudança do clima. Porque todos os que forem pagar esse ajuste de fronteira, a ideia é que parte desses recursos seja canalizada justamente para os países mais pobres, para eles lidarem com a mudança do clima, criando, além do TFFF, outro fluxo permanente de recursos para a gente lidar com a mudança do clima nos países mais pobres, que não é baseado em doação. É uma estrutura regulatória que permanentemente vai gerar aquele fluxo de recursos para os países mais pobres lidarem com o desafio da mudança do clima. Quero ver quem vai ficar incumbido de contar tudo isso para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, secretário. Mas a gente vai falar dos Estados Unidos na volta do intervalo. A notícia faz um rápido intervalo e volta já já. Boa Notícia está de volta, entrevistando hoje o secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubé. Secretário, terminamos o bloco anterior e eu prometi que ia te perguntar sobre Estados Unidos, né? Como trazer os Estados Unidos para a mesa dessas duas negociações especificamente que interessam a Fazenda, o Fundo para Florestas, né, o TFFF, e a questão do mercado integrado de carbono, sabendo que a gente tem nos Estados Unidos muita resistência por parte do governo federal com a agenda climática de uma maneira geral, né? Donald Trump saiu novamente do Acordo de Paris. Então, como lidar com o fato de a maior economia do mundo não estar disposta a fazer esse tipo de discussão? Sem dúvida seria ideal que a gente tivesse também os Estados Unidos plenamente engajados nessa agenda, é o desejo de todo mundo. Acho que vale ter em conta, primeiro, que eles saíram do Acordo de Paris, mas os Estados Unidos não saíram da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, que é a convenção principal que traz as regras para a mudança do clima, que foi assinada no Rio de Janeiro em 1992, na famosa Rio Eco 92. Então, eles ainda estão dentro do sistema ONU, na parte que trata de mudança do clima. E nos Estados Unidos, é uma economia enorme, uma sociedade muito ampla, e a gente tem, apesar da resistência do governo federal atual em seguir engajado nessa agenda, quando o próprio governo federal anunciou a saída do Acordo de Paris, cerca de metade dos estados americanos, são 50 estados, se não me falha a memória, 24 deles, declararam que seguem engajados, comprometidos com a meta do Acordo de Paris, de redução das emissões. Então, uma parcela grande da economia americana ainda está engajada nisso. Metade dos estados, aproximadamente, uma parcela grande das empresas, dos fundos de investimentos, sobretudo das universidades e dos centros de pesquisa, porque para a gente enfrentar a mudança do clima, a gente vai precisar de muita inovação tecnológica, e eles são, historicamente, a grande liderança de inovação tecnológica no planeta, seguem inovando muitíssimo em várias das tecnologias centrais para a descarbonização. Então, a gente ainda vai ter uma parcela grande de engajamento dos Estados Unidos nesse processo, mesmo com o governo federal atual estando mais cauteloso nessa agenda. E aí a gente precisa avançar onde é possível na agenda. O presidente Lula vem tentando restabelecer esse diálogo com os Estados Unidos, convidou o próprio presidente Trump, como foi anunciado, para vir para a COP. Vamos ver os desdobramentos disso daí. Mas eu acho que é relevante, primeiro, que os Estados Unidos já não são mais os maiores emissores de gases de efeito de estufa por ano, eles são os maiores emissores históricos, no acumulado. Mas a cada ano, eles já não são mais o principal emissor, é o segundo e é uma distância relevante do primeiro. Então, assim, é claro que impacta a saída deles da mudança do clima, mas os outros países seguem muito engajados. Por isso que a gente precisa de alternativas criativas para engajar os países e seguir acelerando nessa agenda. A ideia do TFFF, a ideia da coalizão aberta do mercado de carbono, ela possibilita a gente avançar nessa agenda com quem está disposto a avançar nesse momento. E os outros países vão, ao seu tempo, se juntando à iniciativa e acelerando também esse processo, quando for possível para cada um deles. Então, são dois projetos que dependem, na verdade, da adesão dos países, mas não de um consenso. Exatamente. É uma maneira de tentar contornar o contexto geopolítico que a gente tem hoje com relação à discussão climática? Olha, nenhum dos dois foi concebido por conta do cenário atual e da relação atual do governo dos Estados Unidos com a pauta climática. Pelo contrário, as duas agendas, a gente começou a trabalhar, inclusive, cerca de 2 anos atrás, quando a gestão ainda dos Estados Unidos ainda era do governo de Biden. Então, não foi construída por conta do atual governo americano. Como eu comentei, o TFFF foi anunciado a ideia inicial 2 anos atrás,
E o fundo e a coalizão aberta do mercado de carbono foi anunciada como uma ideia inicial pelo ministro Fernando Haddad faz cerca de um ano, em setembro do ano passado, na Semana do Clima de Nova York. Então, nenhuma delas foi concebida por conta disso. Mas sim, a gente tem um desafio no cenário internacional de construir agendas ambiciosas na parte climática por resistência de vários países. Não é por conta do governo federal dos Estados Unidos atual. Vários países têm resistência a essa agenda por fatores vários, porque são produtores de hidrocarbonetos, de petróleo, de carvão e não querem mudar sua matriz a esse tempo. Então, a ideia de construir uma agenda que não depende de consenso, sim, foi levando em conta o cenário internacional, mas não nada criado por conta do governo americano atual, pelo contrário, a gente vem trabalhando com essa ideia já há algum tempo. E nas duas, a gente sempre colocou, especialmente na ideia da coalizão aberta do mercado de carbono, que a gente precisava ter uma proposta que endereçasse o centro do desafio da mudança do clima, que são as emissões de gases de efeito estufa, especialmente por conta da queima de combustível fóssil. E a gente não tinha nenhuma proposta ainda que fosse no núcleo desse desafio. O TFFF, por exemplo, por mais relevante que seja, eu sou grande entusiasta do fundo, ele trata do problema de florestas, que é um grande desafio que a gente tem, mas não é o problema central das emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente começou a trabalhar com a premissa de que a proposta que o Brasil vai apresentar precisa ser, ao mesmo tempo, efetiva, justa e politicamente viável. Em geral, quando a gente tem uma proposta que é efetiva, ela ou não é justa ou não é politicamente viável. Quando ela é viável politicamente, ela perde muito de efetividade ou de justiça. E a ideia da coalizão aberta do mercado de carbono atende justamente a esses três objetivos, porque ela vai no âmago do problema, então ela é muito efetiva ao colocar um teto de emissão de gases de efeito estufa. Ela é justa porque a gente trouxe vários componentes no desenho da proposta que distribuem o ônus das emissões, distribuem as cotas das emissões de maneira, que eu costumo dizer aqui, o inverso da renda per capita. Os países com renda per capita menor teriam cotas maiores. Os países com renda per capita maior, os países mais ricos, teriam cotas mais apertadas. Então, ela é justa também nesse sentido e ela é politicamente viável, justamente porque ela não depende do consenso dos quase 200 países da COP. Secretário, tem uma agenda do governo brasileiro que é criticada por muitos ambientalistas, mas também por economistas, muitas vezes, que entendem que essa agenda coloca em xeque a legitimidade do Brasil como um ator relevante na discussão de sustentabilidade. Estou falando da exploração, ou da ideia de exploração de petróleo na foz do Amazonas. Na visão do senhor, a imagem do Brasil fica prejudicada em razão dessa proposta de exploração de petróleo na foz do Amazonas? Acho que de maneira alguma. Quando a gente olha para vários países hoje que são líderes na agenda climática, eles também são produtores de combustíveis fósseis. Vários deles, alguns dos que têm a imagem com razão de que estão liderando a agenda climática, inclusive alguns países europeus. Isso, em geral, não é sequer cobrado deles, a gente se cobra isso mais do que eles próprios se cobram. O que não quer dizer que o Brasil deva produzir petróleo de maneira ilimitada e irrestrita e de maneira aparentemente contraditória com toda essa agenda da transformação ecológica, toda essa agenda de engajamento para o enfrentamento da mudança do clima. Então, o que é relevante a gente precisa reduzir o conjunto das emissões de gases de efeito estufa no planeta. Como é que vai ser distribuído esse conjunto das emissões? Que países vão ter que arcar com esse ônus? Em que momento essa redução das emissões deve ocorrer? Nos cenários de chegar a net zero, ou seja, zero de emissões líquidas até 2050, da Agência Internacional de Energia, a gente tem uma redução da produção mundial de petróleo de mais ou menos 100 milhões de barris dia, que é a produção atual do planeta aproximadamente, para algo em torno de 25 em 2050. Então, é uma transição, não é que a gente vai desligar do dia para a noite toda a produção de petróleo. Para fazer essa transição, significa que ao longo desse período ainda vai ter uma produção relevante. Mesmo em 2050, ainda vai ter, nesse cenário de zero líquido, algo em torno de 25 milhões de barris sendo produzidos por dia. E a questão é, quem é que vai estar produzindo nesse final, quem é que vai deixar de produzir em cada etapa. Os principais critérios utilizados para reduzir as emissões, quando a gente faz essa discussão do ponto de vista global, são, primeiro, qual é o petróleo que tem uma menor intensidade de carbono por barril produzido, ou seja, para produzir aquele barril, quanto é que eu estou emitindo no próprio processo de produção.
E todos os petróleos, mesmo os de menores intensidade de carbono, têm um impacto ambiental muito significativo, mas alguns são maiores do que outros. E, nesse sentido, o Brasil está abaixo da média internacional do quanto se emite por barril produzido. Ou seja, se é para parar a produção de alguém primeiro, o Brasil não seria o primeiro a parar de produzir. Um outro critério importante é qual é o custo de produção de cada barril. Alguns conseguem produzir barril de maneira muito barata, como é o caso da Arábia Saudita, outros têm um custo de produção mais alto. De novo, olhando a média internacional, o Brasil está abaixo da média do custo de produção. Então, se é para parar de produzir primeiro, a tendência é que a gente pare de produzir aqueles que têm um custo mais alto. E um terceiro critério importante de justiça social é que, se for para parar de produzir de maneira ordenada por países, faria mais sentido os países de renda alta pararem de produzir primeiro e não os países de renda baixa. E, de novo, o Brasil está pouco abaixo da média internacional. Então, por esses três critérios, a gente não é dos primeiros a parar de produzir. O que não quer dizer que o Brasil é o último. Em algum momento, a gente vai ter que reduzir as nossas emissões de maneira relevante e a gente precisa fazer isso não por uma canetada do presidente ou por uma canetada uma decisão unilateral do país, mas porque a gente está criando medidas regulatórias para estimular a redução da demanda por petróleo no Brasil. E isso o governo do presidente Lula está fazendo, ao ampliar o uso de biocombustíveis, ao ampliar o uso de veículos elétricos. Quando a gente passa a usar etanol, ou passa a usar biodiesel, ou passa a usar diesel verde, ou biogás, ou qualquer dessas soluções alternativas, hidrogênio, a gente vai criando uma alternativa ao petróleo de maneira ordenada, com o menor custo possível para a população brasileira, a gente conseguir caminhar para uma economia de baixo carbono. Então, em algum momento a gente vai reduzir as emissões, sem dúvida. Ou melhor, o Brasil já está reduzindo as emissões. Em algum momento a gente vai reduzir a produção de petróleo, vai chegar esse momento. Mas no curto prazo, quer por intensidade de emissão, quer pela renda per capita, quer pelo custo de produção, o Brasil não é o primeiro país a parar de produzir. E a gente está propondo medidas que globalmente fazem a economia mundial caminhar para uma menor produção no agregado. Não é a menor produção unilateral de um país, é a menor produção no agregado do planeta. E a coalizão do mercado de carbono é uma das medidas para a gente poder caminhar nesse sentido. Secretário, infelizmente nosso tempo acabou, o senhor vai ter que voltar aqui, provavelmente depois da COP, para a gente falar desse saldo do que rolou por lá em Belém. Eu agradeço muito. Vai ser um grande prazer, Beatriz, falar aqui não só do saldo da COP, mas também, eventualmente, da agenda doméstica que o Brasil está fazendo, do que a gente está chamando de transformação ecológica, com um conjunto de medidas que estão sendo implementadas para a gente caminhar para uma economia de baixo impacto ambiental, mas de alta produtividade, de geração de emprego e renda para trazer desenvolvimento para a população brasileira. Então, já está feito o convite e já está aceito o convite. Obrigada. E eu agradeço especialmente a você pela audiência. O É Notícia volta na semana que vem. Até lá.